visto aí a forma geral do monômio, sua forma geral e sua forma condensada, nós passamos a trabalhar com as operações aritméticas entre polinômios. Então, como eu somo ou como eu subtraio dois polinômios? Como a gente multiplica um polinômio por outro? Como eu faço a divisão de polinômios? Tá? Então, a soma, a adição de dois polinômios, eu não vou ficar dando regras, mas é basicamente o que nós vamos fazer: somar ou subtrair monômios de mesmo grau. Então, para eu somar dois polinômios, eu vou olhar os monômios que compõem cada um deles, e toda vez que tiver dois monômios de mesmo grau, eu somo ou subtraio. Então, a soma ou subtração de polinômios é feito dessa forma, correto? Antes da gente fazer aí, de apresentar teoricamente como é que funciona, pelo menos um exemplo numérico é bom para a gente fixar e aí trabalhar com a parte teórica melhor. Então, por exemplo, eu pego o polinômio p de x igual 3x à quarta menos 2x mais 5. Normalmente a gente vai dar aqui exemplos de polinômios com coeficientes inteiros, mas pode ser fracionário ou pode ser raiz e tudo mais. E um outro polinômio q de x, sei lá, x ao cubo mais 4x quadrado menos mais 5x menos 1. Então, como que eu faço a soma? Como que a gente define a soma do polinômio p de x mais o polinômio q de x? O que a gente faz é somar os termos de mesmo grau. Então, normalmente eu começo pelo maior grau. A hora que eu olho para o polinômio p, o maior grau dele é 4. E embaixo, o polinômio q não tem termo de grau 4. Não tem monômio de grau 4. Então, o polinômio p de x mais q de x vai ter um termo de grau 4, que é exatamente o que aparece em p, 3x à quarta. Aí eu olho o próximo grau do polinômio p, grau 1. Só que o polinômio q tem grau 3. Então eu vou pegar o próximo termo como sendo esse polinômio, esse monômio do polinômio q de grau 3, mais x ao cubo. Seguindo aí, o próximo grau a escrever é o de grau 2, que também está no polinômio q, é o monômio 4x ao quadrado. Agora, notem que tanto o polinômio p quanto o polinômio q, eles têm um monômio de grau 1, que é menos 2x no polinômio p e mais 5x no polinômio q. Então, a soma desses dois termos vai gerar o termo seguinte do polinômio p de x mais q de x. Então eu faço aqui, ó, 5x, que é do polinômio p, menos 2x, porque o monômio de p é menos 2x, isso vai dar 3x. Então esse 3x vai entrar como termo, ou como monômio da soma de p com q. E o último elemento é o 5 com menos 1, 5 menos 1, mais 4. Então aí eu vou ter o polinômio adição, que é p mais q. Então, teoricamente, a maneira mais rápida, não é a mais fácil, mas a maneira mais rápida de escrever a soma de dois polinômios é usando a forma condensada. Eu pego o p de x, que é soma de k variando de 1 até n, que é ak vezes x elevado a k. Pego o polinômio q de x, que é soma de monômios, então é soma de k variando de
desculpa, aqui é K de 0 até M, que eu não sei se o maior grau deles são iguais, né? E isso vai dar BK vezes x elevado a k. De modo que a soma dos dois vai dar, em termos de somatória, somar o mesmo termo. Como é que eu somo o mesmo termo? Eu vou considerar aqui que o meu n é maior que o meu m. Então, no caso aqui, o 4 e o 3, o 4 é maior, eu começo pelo 4. Então, aqui a gente vai parar no maior, que é n. Então, vai ficar assim, ó, p mais q de x, que é o resultado da soma de p de x mais q de x, vai dar a soma de k variando de 0 até n, porque o n é maior, de AK mais BK vezes x elevado a k. Então, o que ele está dizendo quando a gente faz isso e coloca o x elevado a k sozinho? Está dizendo exatamente isso, ó. Eu vou somar, como eu fiz aqui, quando eu tenho 5x mais o menos 2x, eu estou mantendo o x em evidência, que é o termo que se repete nos dois polinômios, e somando os dois coeficientes. Então, é assim que a gente define a soma, e assim também a gente define a subtração. Basta subtrair os monômios de mesmo grau. De modo geral, a teoria é vista aqui, tanto soma quanto subtração. Guardem isso. Somar ou subtrair polinômios significa o quê? Eu tenho que somar ou subtrair os monômios de mesmo grau dos dois polinômios. E ainda nós temos que perceber, além de saber somar, como é que eu somo mesmo? Eu vou somar os monômios de mesmo grau dos dois ou mais polinômios. E aí uma pergunta que ocorre é: qual é o grau de P mais Q? Ou qual é o grau de P menos Q? O que acontece com o grau do resultado, da soma? Nós vimos no exemplo, você voltar e você vai ver no exemplo, que o grau do P era 4, o grau do Q era 3, então ficou 4. Então nós vamos ver sempre isso, que o grau de P mais Q, ou que o grau de P menos Q, é menor ou igual ao máximo entre o grau de P e o grau de Q. Bom, como assim, Pimenta? É o seguinte, eu vou pegar dois exemplos aqui rápidos, para a gente não perder muito tempo nisso, mas essa é a condição do grau. Se eu pegar o polinômio P de x assim, menos 2x² mais 3x menos 1, e o polinômio Q de x igual a 2x² mais menos 5x mais 7. Na hora que eu faço a soma dos polinômios, somando os monômios de mesmo grau, o que vai acontecer? P mais Q de x vai ser, ó, menos 2x² com mais 2x² vai dar 0x², desaparece. 3x menos 5x vai dar menos 2x, e menos 1 com mais 7 vai dar mais 6. O que acontece é que o grau diminui, não é nenhum nem outro. Nesse caso, os dois são iguais, então os dois são iguais, o máximo seria o grau que é, mas o que acontece é que quando eles são iguais, pode diminuir. Quando eles são diferentes, o que vai acontecer? Vai preservar a igualdade, vai ficar o grau do maior. Por isso que a gente põe que é menor ou igual ao máximo entre os dois. Por quê? Porque quando os dois são iguais, os coeficientes são simétricos, um é positivo, outro é negativo, a soma vai cancelar, e aí eu fico com um polinômio de grau 1, e eu somei dois polinômios de grau 2. Então pode acontecer isso. Por isso que a gente tem que garantir que o grau da soma ou da diferença é menor ou igual ao máximo dos dois graus, mas quando eles são diferentes, vai prevalecer o maior grau. Tudo bem? Agora,
nós vamos trabalhar com a multiplicação. Então, vamos pensar na multiplicação sobre dois aspectos. O primeiro é quando eu multiplico o polinômio p de x, pego e multiplico por uma constante. Por exemplo, sempre considerando aí como exemplo as situações. Por exemplo, eu pego o polinômio p de x igual 2x menos 7, que é um polinômio de grau 1, podia ter 5, 6 termos, poderia ser grau maior, e multiplico por 10. Então, 10 vezes o polinômio p de x é 10 vezes 2x mais 7, então vai dar 20x mais 70, ou seja, toda vez que eu multiplicar um polinômio por uma constante, essa constante aplica a distributiva e multiplica cada um dos termos. Tá? Esse é o primeiro caso. Um segundo caso, que nós devemos pensar no segundo caso, é quando eu tenho multiplicação de dois polinômios. Basicamente, o que nós vamos fazer quando eu tenho multiplicação de dois polinômios é aplica a distributiva e soma os monômios de mesmo grau de novo. Então, de novo, nós vamos pegar aqui a partir de um exemplo para fazer a caracterização, depois a gente faz uma discussão teórica. Então, se eu tenho um polinômio p de x igual 3x mais 3x quadrado mais 2x, e o polinômio q igual x ao cubo menos 4. Vou pegar um polinômio curto para a gente não perder muito tempo, mas a ideia é, independente da quantidade de termos, vamos fazer um produto assim. O que é p de x vezes q de x? Então você vai montar a conta assim: 3x quadrado mais 2x vezes o que? X ao cubo menos 4. O que nós fazemos? Nós vamos aplicar a distributiva. Então aqui eu aplico a distributiva. Se eu tiver mais termos, vou aplicar todas as distributivas e aí vai ficar assim, ó. 3x quadrado vezes x ao cubo, 3x à quinta. Por quê? Produto de potência com mesma base. X quadrado vezes x ao cubo, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então vai dar x à quinta. E assim por diante. 3x quadrado vezes menos 4, menos 12x quadrado. 2x vezes x ao cubo vai dar mais 2x à quarta. E 2x vezes menos 4 vai dar menos 8x. Como nesse caso não apareceu aí nenhum termo de mesmo grau, então esse é o polinômio. O que normalmente a gente faz é escrever o polinômio do maior grau para o menor. Então o polinômio p vezes q de x percebam que hora eu escrevo assim e hora eu escrevo assim, é a mesma coisa. Aqui é a forma de dizer que eu calculei o polinômio produto, aqui eu estou fazendo o produto. Então o grau desse polinômio vai ser 3x à quinta, que é o maior. Depois vem o 2x à quarta. Depois o menos 12x quadrado. E por último o menos 8x. Então normalmente a gente escreve assim. Olha que interessante, ó. O que nós podemos pensar a respeito do grau da multiplicação de dois polinômios, lembrando do grau da soma de dois polinômios. Aqui é fácil. Dá para a gente definir logo com esse exemplo. Ó. Pensa aí um pouquinho. Vamos usar a cachola. Vamos usar aí o raciocínio. Vamos pensar aqui. Presta atenção. Quando eu faço a distributiva, o que acontece? Eu uso o critério do produto de potência com mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. Então, quando eu multiplico 1 de grau 2 por 1 de grau 3... eu mantenho a base e somo 2 com 3. Então, o grau
do polinômio P vezes Q não vai ser menor ou igual a ninguém, ele vai ser igual à soma entre o grau de P mais o grau de Q. Então, diferente do grau da soma de dois polinômios, o grau do produto é sempre assim. É o grau de um mais o grau do outro. E para você que quer se preparar para o Enem, mais uma dica. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, divulga esse vídeo aí nas suas redes sociais e não esquece de clicar no sininho para que você seja avisado quando a gente postar a próxima aula, que ainda vai ser de polinômios. Abraço!